É uma honra receber você aqui com a gente. Vamos lá, quero compartilhar algo com você nessa noite. Prometo ser breve. 2h30, você me aguenta ouvir falar? Eita, tem alguns aqui que não aguentam mais. Quinta eu preguei aqui, ontem eu estava aqui, hoje estou aqui de volta. Falando misericórdia, o Léo de volta. Mas vamos lá. Eu quero falar do Espírito Santo hoje. Quero falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para você? Ele é um mover, ele é um arrepio, ele é a cura. Quem é o Espírito Santo para você? Como que nós temos tratado o Espírito Santo nesses últimos dias? De uma forma onde ele vem e gera cura dentro de nós, nos cura e vai embora? Ou nós temos tratado ele como realmente uma pessoa sobre nós? Quando nós damos essa liberdade sobre o Espírito, ele vem e transforma as nossas vidas, ele vem e nos ativa, ele vem e nos transforma, ele vem e faz o sobrenatural acontecer sobre nós. E o título da mensagem que eu tenho para essa noite é Ativados pelo Espírito Santo. Ativados pelo Espírito Santo. Nós temos visto o Senhor fazer algumas coisas sobre as nações, tanto no Brasil, quanto na América, quanto na China. Diversos lugares o Espírito Santo ele tem se movido de uma forma poderosa. Nos últimos dias nós vimos nas mídias sociais que alguns jovens nos Estados Unidos começaram a clamar no ambiente de reunião e adoração, e aqueles jovens passaram durante 300 horas ininterruptas, orando, clamando, buscando ao Espírito. E ali o Espírito Santo estava se movendo de forma sobrenatural, porque naquele lugar havia cura, naquele lugar havia arrependimento de pecados, naquele lugar havia transformação de caráter, naquele lugar houve muitas coisas que eu estava lendo. E cara, não tem outra coisa que aconteça quando o Espírito Santo vem. Quando o Espírito Santo vem em um ambiente de liberdade, a cura. O Espírito Santo ele vem, ele traz um amor. Quem aqui nessa noite se sentiu amado pelo Espírito Santo? Eita glória! Se você não se sentiu, você vai se sentir amado por Ele. Então o Espírito Santo ele tem se movido de uma certa forma sobre nós, que tem sido sobrenatural. Mas como que nós temos vivido esses dias? Simplesmente eu vou tratar o Espírito Santo como alguém meio distante, ou vou tratar o Espírito Santo como o meu amigo próximo? Atos 2, no Atos 2, verso 1 ao 13, acompanha lá comigo. Diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento poderoso vendaval. E encheu-se a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a línguas, ou a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes habilitou. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia o seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus, e no entanto, cada um de nós os ouve falar o nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, da região da Líbia, próximo a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem o nosso próprio idioma. Língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Outros, porém, zombavam, dizendo: eles estão bêbados. Uau! Aqui nós vemos o dia de Pentecostes, uma passagem que todo mundo conhece,
que todo mundo basicamente já leu, e todo mundo entende, fala, uau, quando se fala de Pentecostes, a gente fala daquele mover sobrenatural que aconteceu nessa casa, a gente fala de avivamento, a gente fala de transformação, a gente fala de reconstrução, e meu irmão, é tudo isso que o avivamento ele produz dentro de nós, mas não existe avivamento sem antes haver relacionamento. Não existe avivamento no Espírito, nas camadas celestiais, sem antes haver um ambiente de relacionamento e intimidade de uma forma profunda com o Espírito Santo. Porque é Ele quem conduz as orações, é Ele quem conduz e nos dá a sabedoria, é Ele que conduz a sua igreja para um tempo de sobrenatural. Existe um ponto que nós precisamos entender sobre avivamento. Avivamento ele só acontece com um alinhamento. Não existe avivamento com desalinhamento. E qual que é esse desalinhamento? Com a palavra do Senhor. Tudo que te falam sobre Deus que você não vê na pessoa de Jesus, você precisa questionar. Porque tudo que te falam sobre Deus, mas você não vê no reflexo do caráter de Cristo, existe alguma coisa errada sobre aquele evangelho. Porque o Espírito Santo, ele não vai em momento algum trazer confusão para o nosso meio, mas ele vai trazer paz, ele vai trazer alinhamento, ele vai trazer avivamento, ele vai trazer arrependimento. E quando nós estamos com os nossos corações dobrados e prostrados diante do Senhor, não tem como nós não vivemos algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Não tem como buscarmos um avivamento genuíno sem estarmos alinhados com a palavra de Jesus. Qual a sua fome pela palavra de Jesus nesses dias? Simplesmente, Léo, eu acordo aqui, eu pego a minha Bíblia, eu faço o meu devocional e está tudo certo. Qual a sua fome pela presença do Senhor? Você não veio num ambiente como esse simplesmente para entregar uma adoração legal, uma oferta bacana e sair daqui e ir para sua casa e viver a sua vida de pecado. Não, o Espírito Santo ele vai te transformar nessa noite falando, cara, você está sendo ativado por mim para um novo tempo sobre a sua vida. Você está sendo ativado não simplesmente para você viver pelos cantos, compartilhando algo, ou somente guardando algo para você. Você está aqui porque eu te chamo como uma voz que clama no deserto, para que a minha palavra seja propagada através de seus lábios. O Espírito Santo ele é capaz, ele é poderoso para pegar a gente como eu e como você e transformar em alguém. Você olha para mim há 15 anos atrás, eu era um safado, sem uma perspectiva de futuro, sem alguém que não tinha um caráter definido, sem alguém que não vivia aquilo que o Senhor realmente tinha para mim, vivia afundado no pecado dia após dia. Mas a partir do momento que o encontro real com o Espírito Santo ele acontece, a nossa vida ela muda de destino, ela muda de lugar, e o Espírito Santo fala, opa, não é esse o plano que eu tenho para você, a partir de agora você vai por esse caminho, porque o que eu tenho para você é muito maior do que você sonha para você. E quando eu entendi isso, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para mim, eu falei, Senhor, eu não quero mais simplesmente viver os meus sonhos, mas a partir de agora eu quero que o Senhor esteja sobre a centralidade na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o centro, eu quero que o Senhor seja o fundamento, eu quero que o Senhor conduza a cada passo que eu der, que a minha família der, para que a sua vontade ela seja manifesta através de nós. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o avivamento ele começou num ambiente de busca, num ambiente de relacionamento, num ambiente de unidade. E quando nós falamos sobre esses ambientes, uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela celebra a unidade da sua fé. Nós celebramos a unidade. E uma das coisas que mais me ajudaram a ser quem eu sou e a viver o que eu vivo foi o relacionamento, ter amigos, ter pessoas com quem eu me tornava naquele momento para clamar ao Senhor e falar, mano, vamos buscar o Senhor, vamos clamar pela presença, vamos buscar a face do Senhor até que Ele venha. Porque quando o Espírito Santo ele vem, nós entendemos que
chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. A unidade, ela produz transformação. A unidade, ela produz avivamento. A unidade, ela produz mudança de caráter. A unidade. Agora, quando nós trazemos isso para a igreja de Jesus, nós precisamos entender que essa unidade, ela precisa ser manifesta sobre nós em todo o tempo. O tempo todo essa unidade, ela precisa ser gerada, porque o Espírito Santo, ele quer mover a sua igreja para um único caminho, a cumprir a palavra do Senhor. E não existe cumprimento de promessas, cumprimento de palavra, se não existir unidade. Aquelas pessoas, no dia de Pentecostes, eles só tinham um objetivo: clamar ao Senhor para que Ele viesse e os visitasse. Cada um tem o seu objetivo particular de buscar ao Senhor, mas todos nós, reunidos em família, nós precisamos entender que a nossa busca precisa ser para que o Senhor venha e transforme a sua igreja, ative a sua vida, restaure o seu casamento, restaure a sua família, porque quando Ele vem, não existe nada que fique de pé que não seja da vontade dEle. O Espírito Santo, ele veio para unir a igreja e não causar divisão. O Espírito Santo, ele é aquele que vai unir a minha e a sua vida. Por mais que nós somos muitos diferentes, ele nos une por um único propósito: revelar Cristo ao mundo. Ele nos une para falar assim: cara, vem aqui que eu vou te juntar com o Didi. Nós vamos se juntar com o Alex e nós vamos ser unidade para a manifestação da glória do Senhor. Para a manifestação da glória do Senhor. Não existe igreja somente eu. Eu não sou igreja sozinho. Eu sou igreja fazendo parte do corpo. Não existe. Eu fora da igreja eu sou somente um membro. Qual membro você é? Se você estiver fora do corpo, você está morto. Mas agora, se você estiver dentro do corpo, você tem vida. E isso é unidade. Isso é unidade. Então comece a caminhar em unidade com os seus irmãos, comece a caminhar em unidade com a sua célula, comece a caminhar em unidade com a sua família, a clamar pelo Espírito Santo para que Ele venha e comece a fazer coisas novas diante da sua família, diante da sua vida. Nós seremos ativados pelo Espírito Santo a partir do momento em que nós começarmos a concordar com as nossas orações. Já viu aquelas coisas assim de você sonhar algo e as pessoas do teu lado virem e falar: cara, mas isso que você está sonhando não vai dar certo. A Bíblia vai falar: cara, a nossa oração, ela precisa de concordância. Concordância. Eu ligo e desligo no mundo espiritual. A partir do momento que eu compartilho algo com o Didi falou: cara, uau, isso é incrível, vamos orar juntos sobre isso, vamos seguir firme. Mas agora, cara, aquilo ali vai ser ligado no mundo espiritual e vai dar certo, porque o Senhor tem governado as nossas vidas. Mas a partir do momento que eu abro o meu coração com uma pessoa e falo: cara, eu tenho planos, eu tenho propósitos, e isso aqui vai mudar a minha vida espiritual, vai mudar o meu casamento, você fala assim: cara, compartilha comigo isso aqui, ó. Não, isso aí não vai dar certo, cara. Aquilo lá não vai dar certo, porque você está abrindo seu coração com pessoas erradas, com quem não tem unidade com você, com quem não tem unidade. Então o Espírito Santo, ele não veio para desunir ou para dividir, mas ele veio para trazer união à igreja. Uma vida ativada pelo Espírito Santo, ela é surpreendida pelo ambiente de sobrenatural. Uma vida ativada pelo Espírito Santo, uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela é surpreendida pelos ambientes de sobrenatural. Verso 2 vai dizer assim: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Porque cremos e buscamos, de repente o Espírito Santo vem de uma forma sobrenatural e toca todos os presentes. A nossa fome por Jesus, ela tem que ser incessante. A nossa fome pelo Espírito Santo, ela precisa ser incessante. Ela não pode ter fim. Ela não pode ter fim porque Ele não é simplesmente
mais alguém da Bíblia, mas ele é aquele que o Senhor Deus falou sobre nós. Eu preciso ir para que o melhor venha. Quando Jesus fala isso, eu fico impactado com esse texto. Porque quando Jesus fala, cara, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha, eu falo, uau, cara, se o Espírito Santo vai vir depois de Jesus, e Jesus está falando que isso é muito bom, cara, eu preciso me apegar nesse relacionamento. Eu preciso me apegar e me aprofundar cada dia mais nesse relacionamento sobrenatural com o Espírito Santo. Um ambiente e atmosfera profética de uma igreja são promovidos por discípulos cheios do Espírito Santo. Eu preciso clamar diariamente para que o Senhor venha e gere cura no nosso meio. Nós precisamos orar, cara, para que numa noite de comunhão e adoração como essa, o Espírito Santo gere cura em nosso meio. Talvez você chegou aqui enfermo nessa noite, cara. Você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui com o seu emocional abalado, pensando em se matar, pensando em desistir da sua vida, mas o Espírito Santo vai trazer paz e vai trazer vida sobre você. Porque eu estou falando, não, cara, eu oro para o Senhor, eu falo, Deus, eu não tenho nada para apresentar para esse povo, Jesus, mas o Senhor tem. Eu não tenho nada para entregar para eles, Jesus, mas o Senhor tem. O Senhor é o dono da cura, o Senhor é o dono da vida, não sou eu, Pai. Então, Jesus, faz algo no nosso meio, faz algo no nosso meio. O ambiente profético você já está, meu irmão. Você só precisa se expor a Ele e falar, Senhor Deus, eu preciso de um toque do Senhor nessa noite. Eu preciso que o meu casamento seja reconstruído. Eu preciso que a minha vida seja reconstruída. Eu preciso que esse ambiente que eu tenho aqui de enfermidade, ele seja curado. Você precisa se expor à atmosfera profética, porque nós somos uma igreja profética, nós vivemos o profético o tempo todo, mas nós precisamos estar sensíveis àquilo que o Senhor está falando, àquilo que o Senhor está fazendo. Às vezes nós liberamos atos proféticos e você fica com o seu braço cruzado assim, falando, ah, Deus do céu, mais um, deixa esse doido aí fazer esses atos proféticos dele aí, deixa esse doido fazer, cara. Não faz sentido para você que vive num mundo que não é o sobrenatural. Eu ia falar outra coisa. Uma igreja que vive no Espírito, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O que você veio buscar nessa noite? O que você veio entregar nessa noite? O que você veio demonstrar ao Senhor, falando, Deus, eu necessito do Senhor. Uma igreja que vive pelo Espírito, tudo pode acontecer, tudo. E nós vemos isso de uma forma clara nessa casa. O Senhor se movendo de forma sobrenatural sobre a vida de pessoas, restaurando o casamento. Você fala, meu Deus do céu, cara, esse casamento não está valendo mais nada, não dá nem para lutar por isso aí. O Espírito Santo vai lá e fala, não, cara, a sua visão se limita até isso, a minha visão vai muito além do que isso. A visão do Espírito Santo vai muito além do que a sua, que é limitado, meu irmão. Enquanto você limita a sua visão, o Espírito Santo está falando assim, cara, deixa eu agir sobre a sua vida. Larga essas cordas que você está amarrado. Larga tudo isso que te faz sofrer. Permita com que eu trabalhe sobre a sua vida. Permita que o Espírito Santo flua sobre a sua casa, meu irmão. Permita que o Espírito Santo ative o seu casamento para você tratar de pessoas que você já passou por problemas semelhantes. Permita que o Espírito Santo se mova para que coisas sobrenaturais aconteçam sobre a sua vida. Nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vemos que pessoas fracas e falhas como nós, o tempo todo se moveram no profético, o tempo todo se moveram no sobrenatural, porque eles eram melhores que a gente? Não, porque a busca deles era incessante. Eu olho para a história de Davi, cara, eu fico em choque. Eu falo, meu Deus do céu, o cara foi um assassino, o cara roubou a mulher do cara lá, o cara fez isso, o cara fez aquilo, e o cara foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Como pode isso?
mas eu entendo que é só a graça de Jesus e a paixão pelo arrependimento diário que aquele homem tinha. Eu estou errado, deixa eu me prostrar diante do Senhor aqui, porque eu sei que Ele vai me curar e Ele vai me transformar. Viva numa busca incessante pelo Espírito Santo. Quando nós somos ativados pelo Espírito Santo, nós vivemos capacitados pelo Espírito para a edificação do corpo de Cristo. Nós vivemos uma vida capacitada a viver uma vida de edificação do corpo, porque nós entendemos que nada daquilo que o Espírito Santo está fazendo em mim é somente para mim, mas eu entendo que todos os recursos que o Senhor está me dando é para a manifestação da glória de Jesus. Eu entendo que todas as curas que eu estou passando, eu entendo que lá na frente o Senhor vai fazer algo através da minha vida. Cara, tá doendo o que você está passando hoje? Fica tranquilo, é só um processo que o Senhor está te preparando para algo muito maior lá na sua frente. É só um processo. Por quê? Porque você vai usar isso para edificar o corpo de Cristo, para a edificação daquilo que o Senhor está fazendo. Diz assim, no verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O que você tem buscado? Quais são as suas limitações? Quais são os seus medos? Busque em Deus, busque no Espírito. Fala: Espírito Santo, eu preciso viver de uma forma mais profunda em Ti, eu preciso que os meus medos vá embora. E eu preciso viver de uma forma profética, porque eu entendo que quando eu viver de uma forma profética, coisas sobrenaturais vão começar a acontecer através da sua vida. Parece louco isso, mas é a realidade. Uma igreja que recebe os dons do Espírito Santo é para edificar o corpo de Cristo. O Espírito Santo, ele não quer somente edificar o teu corpo, ele quer edificar a igreja. Ele não quer fazer o novo de novo, mas Ele quer fazer o novo novamente. Ele quer fazer o novo todos os dias sobre você. Ele quer fazer o novo todos os dias. Ele não quer simplesmente fazer de novo, mas Ele quer fazer o novo todos os dias, porque a glória que nós vivemos não se compara com a glória que há de vir. Aquilo que nós passamos é raso perto daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós precisamos entender isso. Quando eu busco, eu clamo pelo Espírito Santo, algo dentro de mim começa a se mover todos os dias. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo cresce temente ao Senhor. Verso 5 diz: havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Então quer dizer, o temor ao Senhor, ele é aumentado diariamente quando nós somos ativados pelo Espírito Santo. Nós paramos de viver uma vida de pecado e nós começamos a olhar para o Senhor e falar: Senhor, gera em mim o temor, gera em mim o temor, gera em mim o temor. Por quê? Porque eu não quero mais ser escravo de algo, mas eu quero que o seu nome seja glorificado através da minha vida. Eu quero que algo aconteça, eu quero ter uma vida de adoração que reflita ao Senhor. Eu quero ter um louvor, uma intercessão que flua no meio da minha vida, no meio da igreja, com temor e santidade ao Senhor. Eu não quero simplesmente caminhar como mais um, eu não quero simplesmente caminhar como mais alguém, mas eu quero realmente exalar a presença do Espírito Santo, porque o temor que há em mim reflete a santidade que Cristo tem revelado sobre mim. Quando você olha para Cristo, é impossível você não se tornar parecido com Ele, porque você é parecido com tudo aquilo que você adora. Se você adorar o dinheiro, você vai ser alguém avarento. Se você adorar a si mesmo, eu vou olhar para você e falar: cara, você é um arrogante. As pessoas vão olhar para você e falar: você é um arrogante. O seu ego está elevado. Mas agora, se você caminha e olha para Cristo, você fala: uau, eu tenho tudo que Cristo tem. Então eu reflito a majestade, a presença, o amor do Senhor através da minha vida. Não tem nada a ver com você, é tudo porque você olha para Ele, você enxerga o Cristo, você adora, você o contempla e você se torna parecido com Ele. Anota aí, tudo que eu adoro eu me torno parecido. O que você tem adorado nesses últimos dias?
Uma igreja ativada pelo Espírito Santo celebra os milagres com alegria do céu. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo celebra com alegria os milagres do céu manifesto aqui na terra. Verso 6: ouvindo-se este som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar a sua própria língua. Nós vemos que judeus, pessoas de outras cidades chegavam e falavam: uau, o que está acontecendo? O que está acontecendo neste lugar? E o Senhor gerando batismo, ativando novas pessoas, ativando novos missionários, ativando novos pastores, ativando novos líderes, ativando novas vidas para um tempo de sobrenatural. E todos não ficavam paralisados falando: nossa, tem alguma coisa de errado com esse cara. Olha aí, ele está recebendo um milagre sobre a vida dele. Não, está errado, o milagre era para ser sobre mim, não sobre ele. Eu que pedi esse milagre. E quantas vezes nós não paramos e não agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito sobre a vida dos outros, mas simplesmente olhamos e falamos: cara, o Senhor não pode estar abençoando o Alex dessa forma. O Senhor não pode estar usando a vida do Alex dessa forma. Por quê? Porque eu que estou orando, eu oro mais que ele. Olha aí, ó. Então muitas vezes a gente entra nesses ambientes de comparação de por que o Senhor está fazendo sobre o outro e por que em mim não. Celebre um milagre na vida do seu irmão. Celebre a honra na vida do seu irmão. Celebre. Celebre. Não se aprisione às invejas. Não se aprisione. Mas olhe para Cristo. Celebre aquilo que o Senhor está fazendo sobre as pessoas, que automaticamente o Senhor vai começar a fazer sobre você também, cara. E você não vai ser simplesmente mais um contador de milagres, mas você vai ser um milagre vivo. Aonde você passar, você vai falar: cara, o Senhor me curou, o Senhor transformou minha vida, o Senhor restaurou meu casamento, o Senhor fez algo novo sobre a minha vida. Olha aqui, ó, eu tenho o poder que o Senhor me deu para curar a sua enfermidade. Deixa eu orar por você. Vai, levanta e anda, e as pessoas vão levantar e vão andar, porque você impôs as mãos sobre eles. Mas nós precisamos ser ativados, buscar o Espírito Santo de uma forma como nunca antes. Como nunca antes. Em todas as histórias de avivamento que nós lemos, que nós temos como história, nós vemos que começaram através de 2, 3, 4 pessoas. Num modo simples. As pessoas oravam, clamavam e a sociedade mudava. Eu sempre digo isso, né? A transformação da cidade, ela não está sobre as mãos do governo, ela está sobre as mãos da igreja. Porque, cara, somos nós que temos os decretos celestiais. Somos nós que temos a autoridade no mundo espiritual. Somos nós, é você, é eu. É você que tem autoridade sobre a vida dos seus filhos para falar assim e definir coisas sobre eles. Você falar assim: você vai ser isso. Então presta muita atenção naquilo que você fala e declara e profetiza sobre a vida dos seus filhos. Às vezes você só olha para eles e declara maldição sobre eles. Esses dias atrás eu estava lá em casa e o Espírito Santo falou de uma forma clara comigo. Eu toda vez, vocês conhecem a Eloá, ela vive correndo pelo meio da igreja aí, né? A bicha é ligeira. 2 anos eu falava: meu Deus do céu, essa menina tá terrível, cara. Olha, essa menina tá terrível. Tá terrível essa menina, tá terrível. E o Espírito Santo falou um dia de forma clara no meu coração. Falou: cara, para de falar isso. Se ela está terrível, é porque você está declarando sobre ela. Se ela está terrível, é porque você está falando. Mas agora, quando eu declaro: ô meu bem, eu chamo ela: ô meu bem, você é calminha, você é uma benção. Ela para? Não, mas eu continuo declarando, eu continuo profetizando. Porque eu entendo que o ambiente que os meus filhos vão viver, cara, que a minha igreja vai viver, depende de um ajuntamento de minhas palavras. E eu declaro que essa igreja vai viver o sobrenatural no ano de 2023. Eu declaro que você vai prosperar no ano de 2023. Eu declaro que você vai conseguir a sua casa própria no ano de 2023. Eu declaro, eu profetizo a sua empresa aberta no ano de 2023. Por quê, cara? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser proféticos o tempo todo. Nós precisamos caminhar na beira do milagre. Talvez você olhe para a sua situação de vida hoje, você fala: meu Deus do céu, é só o Senhor para fazer alguma coisa.
Mas cara, entenda, quando nós estamos no caminho do milagre, o Senhor passa e simplesmente as vestes dele, ao tocar em nós, geram cura. Simplesmente nós temos ouvido nos últimos dias, Jesus parando, pegando barro, cuspindo no chão e tacando na cara das pessoas, falando: vai cara, você está curado, você não é mais cego. Simplesmente por pessoas estarem à beira do caminho, à beira do milagre, falando: cara, este é o meu momento. Mas sempre com o coração grato, sempre com o coração entregue, falando: mestre, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. E o Senhor vem e Ele faz algo sobre a sua vida. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela mantém a simplicidade da sua humildade. Verso 7 diz: atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Pessoas simples geram algo extraordinário. Pessoas simples fazem o sobrenatural acontecer. Pessoas simples começam moveres proféticos. Pessoas simples. Eu sempre digo, cara, eu nunca consegui apresentar um trabalho na escola, porque eu sempre fugia deles. Mas eu não tinha capacidade de falar em público. E o Espírito Santo, ele começou a gerar algo no meu coração e falou: vai cara, não é sobre você. Até hoje eu entendo que não é sobre mim. Mas por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai fazendo coisas loucas sobre nós. Ele pega a sua simplicidade, cara, ele quer te usar do jeito que você é, ele quer te usar do jeito que você está. Não acho que você precisa ser um mega palestrante para falar do amor de Jesus. Não acho que você precisa ser um mega coaching para falar do amor de Jesus. Não acho que você precisa ser alguém que tem uma oratória legal para falar de Jesus. Não, cara, a hora que eu estiver pronto eu falo. Você nunca vai estar pronto. Mas a partir do momento que você entregar o seu coração e falar: Jesus, tudo que eu tenho é o meu coração, usa-me. Ele vai começar a mover coisas sobre a sua vida. Ele vai começar a te usar no seu trabalho. Você vai ser usado para ter palavras de conhecimento no seu trabalho, palavras de sabedoria, onde as pessoas vão chegar e falar: cara, eu estou passando por algo, ora por mim aqui, cara, eu vejo Jesus em você, por favor, ora por mim aqui, cara. Você vai ter uma palavra de esperança sobre aquelas pessoas, porque você está sendo ativado pelo Espírito Santo em todos os dias. Você não se limita num caminho de busca somente aos domingos, mas você busca de uma forma intensa todos os dias, e as pessoas vão ver Cristo através da sua simplicidade. Simplicidade. Não queira ser alguém: eu quero ser igual o Cláudio Duarte, eu quero ser igual o pastor Lucinho. Não, cara, fica em paz. É você que o Senhor quer usar. Desse teu jeito aí mesmo, ruim de caráter, mas o Senhor vai tratar o seu caráter. O Senhor vai tirar os seus demônios. O Senhor vai te libertar, cara. Por quê? Porque Ele é especialista em fazer esse tipo de coisa. Ele fez comigo, Ele fez com o Alex, Ele fez com o Titi, Ele fez com essa igreja inteira. Pegou um bando de improvável e falou: cara, vocês vão ser alguém, não por capacidade própria, mas porque eu os chamo. Todos que estavam ministrando na Galileia eram homens simples, gente humilde, de uma região insignificante espiritualmente. Talvez ninguém dá nada para você, você é um zero à esquerda. Você é um zero à esquerda, mas, cara, quem é você no mundo espiritual? Você chega nos lugares e você declara o ambiente que você quer viver. Você declara o ambiente em que você quer estar. Você declara porque o seu nível de intimidade com o Senhor é muito elevado. Amém? Recebe. O nível de intimidade, ele precisa ser aumentado todos os dias, todos os dias, todos os dias. Nós não podemos simplesmente se satisfazer com o raso, mas a nossa fome, ela precisa ser cada dia mais. 7º ponto, já estou indo para o final já, só mais 10. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela experimenta experiências espirituais coletivas. Diz assim no verso 8: então, como os ouvintes, cada um de nós, em nossas próprias línguas maternas. As experiências espirituais, elas acontecem dia após dia, porque a nossa busca, ela está focada em Jesus.
E quando nós entendemos que quanto mais nós buscamos, mais o milagre acontece, mais o sobrenatural se move, mais coisas grandes acontecem sobre nós e através de nós, mais nós temos fome e sede dele. Por isso que nós clamamos, cara, nós pedimos para que o Espírito Santo venha, nós pedimos para que o Espírito Santo se mova, porque nós queremos viver experiências espirituais coletivas. Nós queremos que essa igreja se apaixone por Jesus como nunca antes. Nós queremos que essa cidade se apaixone por Jesus como nunca antes. Mas precisa de homens cheios do Espírito Santo, de mulheres cheias do Espírito Santo. Nós precisamos, cadê esses homens? Ei, duas pessoas aí. Nós precisamos, cara, nós precisamos elevar o nível espiritual de uma cidade. Porque as experiências que nós vamos trazer, eu ficava olhando agora semana passada nos Estados Unidos, e eu vi aquela fila para entrar numa igreja, cara, para adorar o Senhor, para clamar ao Senhor. Eu falava, uau, cara, as coisas espirituais estão acontecendo sobre essa cidade, as coisas espirituais estão se movendo, e as pessoas olham e falam, cara, eu quero viver aquilo que as pessoas estão vivendo. Nós pegamos o avivamento de Azusa, as pessoas passavam na frente da igreja e elas eram batizadas. Nós pegamos o avivamento do país de Gales, nós olhamos que aquelas pessoas mudavam totalmente a sua história. E avivamento, quando ele vem, ele traz algumas mudanças, ele traz reforma, ele traz transformação de caráter, ele traz transformação de sociedade, ele traz ativação de espiritualidade. Ele não vem simplesmente para gerar em você um arrepio e falar, cara, eu estou arrepiado agora, eu senti o Espírito Santo, para mim está bom. O Espírito Santo vem para te mover a algo novo todos os dias. O Espírito Santo vem para te ativar e falar, cara, você não é mais o mesmo, você não é mais o mesmo, para de se comparar com aquele que você era 10, 2, 20 anos atrás. Olhe para quem eu te tornei, olhe para o que eu fiz na sua vida, olhe para o que eu fiz na sua casa, olhe para a sua história foi apagada, daqui para frente é o sobrenatural acontecendo dentro da sua casa, sobre você, sobre a sua empresa. Você tem autoridade no mundo espiritual, você precisa se posicionar, falando, Espírito Santo, o Senhor está aqui, o Senhor está dentro de mim, e eu vou viver algo novo todos os dias. Não se trata somente de doutrinas, mas de experiências espirituais, únicas e exclusivas, porque o Espírito Santo ele vai começar a se mover, cara, de uma forma que nós nunca experimentamos. Ele fala que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Quem que é? Cara, eu falo, vem, eu tenho fome do Senhor Jesus, eu tenho fome, eu preciso de mais, eu preciso. Uma experiência com o Espírito Santo não é uma doutrina para ser explicada, é uma experiência para ser experimentada e vivida. Não é simplesmente, o Espírito Santo me tocou, eu fiquei aqui na beira do chão, aqui tremendo, eu chorei, não, cara, é para você levantar do chão e falar, cara, agora eu estou cheio do fogo, agora o pau vai torar agora. Satanás que me aguarde, arrancar a cabeça dele. Então é o tempo todo, cara. É o tempo todo. É uma experiência para ser vivida, não simplesmente uma história para ser contada. Não busque experiências para contar histórias. Busque experiências para viver realmente o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Contar história é fácil, cara. Você vai lá no Google, você fala, e aí, história sobre avivamento. Você vai ver lá um monte, cara. História sobre o Evangelho, você vai ver um monte. História sobre cura, você vai ver um monte. Mas nós oramos para que o Senhor não permita que nós simplesmente venhamos contar história, mas que nós vamos fazer parte dessa história de avivamento sobre essa nação. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela celebra a diversidade étnica e sem preconceitos. O verso 9 vai dizer assim, partos, medos e elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da província da Ásia, Frígia e Pânfilia, Egito e das partes da Líbia próxima a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então quer dizer, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele não é o Espírito Santo da igreja brasileira, ele é o Espírito Santo de todos.
Ele é de todos. Então às vezes o Senhor vai começar a se mover de uma certa forma sobre a vida do seu irmão. Você vai falar, cara, vai, eu sou um impulsionador sobre a sua vida. Tem coisas que eu não sei fazer, que eu falo para os caras, vai, faz, cara, vai, segue firme, mano. Vai, cara, eu não sei fazer isso, mas, mano, vai embora. Olha o que o Senhor está gerando dentro de você. Então vai, cara. Se posiciona, se manifesta como filho de Deus. Tem coisas que nós olhamos o Senhor fazendo sobre outros lugares e fala, cara, eu queria tanto fazer parte disso. Faça parte disso na sua casa. Entenda, o Espírito Santo ele vai se mover, cara, de uma forma sobrenatural sobre todos. Nós só precisamos estar em unidade, clamando pelo Espírito Santo, falando, Espírito Santo, eu quero clamar, eu quero viver o novo com o Senhor em todo o tempo, eu quero viver como igreja, eu quero viver como família, eu quero buscar ainda mais a sua presença, eu quero. Eu quero que nessa noite você saia daqui com uma fome, meu irmão, sobrenatural por Jesus. Eu quero que você saia daqui indignado com a sua espiritualidade e comece a elevar ela de um nível que, olha, a sua família vai falar, o que está acontecendo com essa menina que só fica trancada dentro do quarto orando e lendo a Bíblia? Eu quero que você saia daqui hoje indignado com o seu pecado, falando, cara, eu não posso mais viver uma vida de pecado, uma vida de pornografia, uma vida de adultério. Eu quero que você saia daqui indignado com isso, cara, porque o Espírito Santo está fazendo algo dentro de você. Você não pode aceitar mais viver sendo escravo, você precisa entender que você é livre para se manifestar em Deus. Então o Espírito Santo vai fazer, cara. Independente de nós, Ele vai fazer porque o plano dele é esse sobre a sua igreja. O plano dele é encher toda a carne, é que todo joelho se dobre, é que toda língua confesse que só Ele é Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele. Se você não fizer, outro vai fazer. Se você não clamar, as pedras vão clamar. Mas você vai permitir que as pedras clamem em seu lugar? Uma igreja ativada pelo Espírito Santo está unida contra as críticas e o ceticismo alheio. Verso 12: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Quando você estiver cheio, transbordando o Espírito, bêbado do Espírito, igual os caras falaram ali, estão bêbados, mas eu estou bêbado do Espírito. As pessoas vão olhar para você e vão falar, cara, o que está acontecendo sobre esse cara está maluco. Olha, o pastor Alex é maluco, andando descalço aí durante um tempo, você está doido? Ele é maluco. As pessoas olham, as pessoas que são de fora não entendem o nível de espiritualidade que ele está vivendo. Mas agora nós que somos espirituais falamos, vai Alex, nós te abençoamos. Agora nós, quando nós se movemos de uma forma profética, nós não se importamos por aquilo que as pessoas vão falar, porque quando você tomar um posicionamento na sua vida com Deus, no seu relacionamento, na sua intimidade com o Espírito Santo, as pessoas vão começar a falar, cara, você está louco, você vai perder a sua juventude para estar na igreja, você vai perder o seu casamento estando lá naquela igreja, cara, você vai deixar de curtir balada, curtir festa, curtir isso, curtir aquilo para estar na igreja, você é louco. As pessoas vão falar o tempo todo para você, você está maluco, cara, para com isso. Mas você vai falar, não, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me salvou, eu sei quem restaurou a minha vida, e eu vou seguir Ele até o fim. As pessoas não entendem, as pessoas lá de fora não entendem aquilo que o Senhor faz sobre nós. 1 Coríntios 2,15 diz assim, mas quem é espiritual discerne todas essas coisas. É só quem é espiritual para entender essas loucuras desses crentes. É só quem é espiritual para entender a loucura da igreja. É só quem é espiritual para entender a loucura dos mártires. É só quem é espiritual. Você vai para a cruz? Não, eu não quero ser pregado como meu mestre. Me enterra num X, me enterra de ponta cabeça, porque eu não sou digno. E quando nós entendemos isso, nós elevamos o nosso nível de espiritualidade, buscando ao Senhor todos os dias, fluindo e transbordando nos dons e os frutos do Espírito. E vão acontecer coisas ainda maiores e tremendas nessa cidade, para que as nossas cidades e para todas as nações, para que ninguém pode deter. Atos 2,47 diz, louvado a Deus,
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Uau! Todos os dias, meus irmãos, aquele mover sobrenatural e profético iria acontecendo, todos os dias, e todos os dias pessoas eram salvas. Por um posicionamento de a igreja chegou até aqui. Por um posicionamento seu, famílias serão transformadas, casamentos serão restaurados, uma sociedade será liberta do pecado. Hoje o que nos falta na nossa sociedade são referências. O Senhor vai te levantar como uma referência de santidade e espiritualidade para uma juventude, para um ambiente empresarial. Você vai ser levantado como alguém que vai ser referência em amor e graça, em poder do Espírito. Porque o Espírito Santo está influenciando a sua vida, meu irmão, não somente através de palavras, mas de experiências que são vividas. Se coloca de pé, vamos orar.